Bem-vindo, bem-vinda ao programa AEBD na Web TV, um programa da Igreja Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva. Esse projeto que tem como objetivo auxiliar os professores na preparação das suas aulas e aos alunos e alunas estudarem previamente as suas aulas, bem como despertar nas pessoas que ainda não participam da Escola Bíblica Dominical o interesse por participar dessa Escola Dominical. Então esse projeto não tem objetivo algum de substituir a Escola Dominical, mas pelo contrário, auxiliar, incentivar e propagar cada vez mais a importância da Escola Dominical para as famílias. Quero aproveitar para convidá-la para participar do mutirão social Resgatando Vidas, aqui em São José dos Pinhais, no Jardim Carmen, do dia 14 ao dia 16 de junho, que está sendo coordenado pelo Departamento de Missão e também auxiliado pelo Departamento de Evangelismo. Pregadores para esse evento, o pastor Cláudio José Pinheiro, no dia 15 de junho, e o missionário Valdinei Santana, no dia 16 de junho. Participação especial de cantores locais e todos os missionários do campo. Então, você que é da região de São José dos Pinhais, está convidado a participar, então, desse mutirão social Resgatando Vidas, de 14 a 16 de junho. Nós vamos estudar hoje a lição de número 7, que estará sendo ministrada na maioria das igrejas evangélicas Assembleia de Deus e nas igrejas que utilizam lições bíblicas da CPAD, no dia 19 de maio de 2013. Nós temos o textuário da lição, Mateus 19:9, que diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Verdade prática, o divórcio, embora admissível em caso de infidelidade, sempre traz sérias consequências à família. Por isso Deus o odeia. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 19, do verso 3 ao 12, onde Jesus é questionado pela permissão de repúdio dada por Moisés, e ele responde que a razão de tudo é a dureza do coração dos homens, do ser humano, e é uma questão cultural da época. Nós vemos aí a condição precária da mulher, nós vamos ver nesta lição nesse sentido. Nós temos aí as sugestões da leitura diária, da segunda-feira, Deuteronômio 24:1, o divórcio no Antigo Testamento. Na terça-feira, Deuteronômio 24, de 1 a 4, o divórcio sem volta. Na quarta-feira, Gênesis 2:24, Deus institui o casamento. E na quinta-feira, 1 Coríntios 7:39, até que a morte os separe. Na sexta-feira, Mateus 5:31 e 32, com o tema O ensino de Cristo sobre o divórcio. E no sábado, 1 Coríntios 7:27, o ensino de Paulo sobre o divórcio. Os objetivos propostos para essa lição são, em primeiro lugar, dissertar sobre o divórcio no Antigo Testamento. Qual é o conceito, qual era o tratamento dado para o divórcio no Antigo Testamento. Defender como padrão o ensino de Jesus sobre o divórcio, com Jesus tendo o ensino máximo ou áureo sobre o divórcio. Explicar o porquê do ensino de Paulo acerca do divórcio. Então nós iremos ver aqui nessa lição os conceitos de divórcio no Antigo Testamento e também no Novo, com ênfase para o ensino de Jesus e do apóstolo Paulo. Introdução da lição. Então nós vemos que o divórcio é uma dissolução do casamento conferido às partes, ou seja, o marido e a mulher, o direito de um novo casamento. Esse é o tratamento dado, é o conceito de divórcio. A emenda constitucional número 9 de 28 de 707 permitiu a instauração do divórcio no Brasil e que foi regulamentado pela Lei 6.515 do mesmo ano, de 77. O divórcio é difícil para a sociedade como uma forma geral. Para todos, o divórcio, para as famílias, é algo difícil de ser tratado. E muito mais ainda dentro de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã. Nós vemos uma dificuldade maior para tratar com esse tema,
devido às consequências que trazem quando há necessidade ou quando ocorre, então, uma separação, um divórcio nas famílias. Será avaliado, então, nessa lição, o ensino que foi dado sobre o divórcio no Antigo Testamento. Nós vamos, em especial, em Deuteronômio, alguns textos de Levítico também, mas a ênfase será dada em Deuteronômio 24, 1 a 4, que foi o ensino dado. E nós vamos por que foi dado esse ensino, por que foi instituído, então, essa carta de repúdio, dada na época de Moisés, que leva os fariseus da época de Jesus a questioná-lo. E nós vamos estudar também sobre esse ensino que é dado no Novo Testamento, com a ênfase, como já dito, para o ensino de Jesus e de Paulo. Será que nós temos que considerar os aspectos culturais ao longo do tempo? Essa é uma pergunta que sempre é dado em vários textos bíblicos, em especial nessa questão do divórcio. Será que Jesus, na sua análise, também considerava a questão dos aspectos culturais? E deixo aí para vocês também os textos bíblicos que falam sobre o divórcio no Antigo e no Novo Testamento. Eu coloco uma relação de texto aqui para você. Então consulte o arquivo de slides lá no SlideShare, que está disponível para você também ao acessar o vídeo, tanto no Redmon Amigo como no meu blog pessoal, que estará disponível na legenda para você, e você poderá baixar esse arquivo de vídeo como de costume, as pessoas que já estão participando conosco. Primeiro tópico da lição, o divórcio no Antigo Testamento. Então, o primeiro item, a lei de Moisés e o divórcio, baseado em Deuteronômio, capítulo 24, do verso 1 ao 4. Vou fazer aqui uma breve leitura, para você se situar no texto. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então, será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo de sua casa, for se casar com outro homem, e se esse último homem a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então, seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher. Então nós vemos aqui a chamada lei do repúdio, em Deuteronômio 24, que ela foi elaborada para regulamentar tal situação a fim de evitar abusos e preservar a família. Você pode perguntar, mas aonde está aí a preservação? Porque naquela época nós vemos a questão da poligamia, o homem, que era costume na época, ele tenha mais de uma mulher. E se uma das suas mulheres, ele por qualquer motivo, nós diz aqui que de repente algo que viesse a aborrecê-lo, que não achasse graça em seus olhos, nós vamos ver que a interpretação desse texto vai causar um impacto na época de Jesus sobre as principais escolas teológicas da época, Shammai e Hillel. Nós vamos ver que tinha interpretações diferentes em relação a isso, né? Mas aqui, principalmente a escola de Hillel na época de Jesus, vão interpretar que por qualquer motivo praticamente banal, o homem poderia repudiar a mulher. Se ele não estivesse mais interessado naquela mulher, então ele poderia deixar de lado e dar a carta de repúdio. Essa carta de repúdio, na realidade, era para, de certa forma, ainda que precária, proteger a mulher. Porque se não houvesse essa carta de repúdio, essa mulher estaria ali à disposição daquele homem. E ele poderia ter outras esposas, mas ela não. Ela teria que estar ali fiel a este homem. E se ele não quisesse mais ter relacionamento com ela e deixá-la de lado, como o texto lá no Novo Testamento, nós vamos ver, diz assim, pô-la de lado, ele poderia deixá-la de lado, não a tratar como esposa, não assumir os seus compromissos como marido desta mulher, mas ela estava amarrada com aquele marido e não poderia casar de novo. Então, essa carta de repúdio, na realidade, foi dada para que a mulher tivesse a oportunidade de casar novamente com outro homem. E nós vemos aqui que, como acontecia comum naquela cultura, às vezes o homem também vinha a também dar uma carta de repúdio e deixá-la de lado novamente, assim por diante. Mas nós vamos ver que Jesus vai tratar dessa questão depois. Por que Moisés deu essa carta de repúdio? Nós vemos que veio tratar uma situação, de certa forma, veio
trazer para a mulher um certo cuidado especial, né? Mas nós vemos que fica evidente aí o preconceito com a mulher, né? A proibição de que o homem se casasse com uma mulher repudiada. Então vem aí também um certo preconceito, e a sociedade tratava essas mulheres como alguém reprovada. E por mais que tenha esse cuidado com a mulher, protegendo ainda, mesmo assim nós sabemos que essa sociedade patriarcal, ela tratava a mulher como um objeto. A sociedade não dava o devido valor para a mulher como ser humano, alguém na mesma situação de igualdade com o homem. O termo divórcio utilizado aqui tem o hebraico shalak e do grego apolu, que é o pôr de lado. Então você que é professor poderá aprofundar um pouco mais nessas questões, e também do hebraico keretuv e apostasium, que é o termo divórcio, que nós vemos no Antigo Testamento somente em Jeremias 3:8. Então existe uma diferença entre repúdio, que era pôr de lado esta mulher, e o divórcio, que era a liberdade, né, para se casar de novo. Então você que é professor poderá se aprofundar um pouco mais nesses termos. Vou deixar no arquivo de slide, e também vai passar para você no vídeo. Nós mudamos, você viu aí o nosso layout do vídeo também, colocando mesmo com os comentários logo após, relembrando, trazendo aí um resumo de cada tópico, de cada item, para que você possa fixar melhor o conceito que é passado para você no comentário. A separação era um ato extremo, Malaquias 2:16, e nós temos que analisar o contexto de Malaquias também, quando que ocorreu essa questão, onde que diz que Deus odeia o divórcio. Então nós vemos que o divórcio é tratado como uma exceção, mas nós não podemos também tratá-lo como uma regra única, inflexível. Vamos ver isso ao longo da lição, que deve ser tratado com cuidado essa questão, a situação. Carta de divórcio, o item 2 do primeiro tópico, que diz: a carta dava o direito tanto ao homem quanto à mulher para se casarem novamente. Mas nós vemos aí que a mulher não poderia voltar ao primeiro marido. Alguns teólogos defendem que essa era uma forma de punir o marido, né? Porque anteriormente, sem a carta de repúdio, ficava à sua disposição, em qualquer momento ele quisesse voltar, poderia voltar àquela mulher que estaria à sua disposição como esposa. E com a carta de repúdio, então, depois de dada, ele não poderia mais tomar aquela mulher como esposa. Era uma forma de punir o marido, segundo alguns conceitos. Mas nós vemos aí que a mulher, os direitos delas eram os direitos mais resumidos, e o homem tinha uma ampla liberdade. Agora, nesse caso aqui, ele não poderia mais tomar essa mulher como a sua esposa. Somente o homem tinha o direito de repúdio ao cônjuge. Então nós vemos aqui que nesse contexto a mulher não tinha essa liberdade para dar uma carta de repúdio ao seu marido e dispensá-la, mas sim ela poderia ser dispensada. Então nós vemos aí esse preconceito, esse tratamento diferenciado para com a mulher na época da lei. Então o homem tinha um privilégio já influenciado pela sua própria sociedade patriarcal. Entretanto, apesar de tudo, é uma forma de proteger a mulher, pois sem a carta ela ficava à disposição do seu marido. Ainda era pior quando ela não recebia essa carta de repúdio e ficava à disposição do seu marido. Então, conforme já mencionado anteriormente, ainda que nós percebemos esse preconceito, esse privilégio dado ao homem, a mulher, sem essa carta, ela ainda era mais recriminada. Então nós vemos aí Moisés trazendo essa carta para trazer uma certa regulação na sociedade e, de certa forma, trazer uma proteção para a família, em especial para a mulher, ainda que precária e limitada. A sinopse do tópico 1. A lei de Moisés não incentivava o divórcio, mas dispunha de mecanismos diversos com o objetivo de garantir a dignidade humana, ou no caso, aí, certo privilégio para a mulher. Tópico 2. O ensino de Jesus a respeito do divórcio.
E agora nós vamos transportar o Antigo Testamento para a época de Jesus. Porque na época de Jesus ainda vigorava essa lei, que era a lei de Moisés. Os judeus tinham essa palavra, a lei, o Pentateuco, como orientação para as suas vidas. Então nós vemos aqui o primeiro item, a pergunta dos fariseus, que é o texto que em Mateus 19, quando os fariseus questionam Jesus. Os fariseus, que conforme mencionado, tinham por orientação duas escolas, a escola Shammai e a escola de Hillel, que futuramente teve como seu discípulo um principal líder, Gamaliel, que é muito conhecido no Novo Testamento. Mas essa escola de Hillel era mais liberal no sentido da interpretação do texto lá que nós lemos, em Deuteronômio 24, 1 a 4, em relação ao que era permitido o homem dar uma carta de repúdio à mulher. Né? Como que ele poderia fazer isso? Ele diz, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Nós vemos a pergunta dos fariseus no verso 3 de Mateus 19. É lícito. Então não sabemos de qual escola que eram esses fariseus, mas nós vemos que tinha por trás dessa pergunta, como sempre, a pergunta dos fariseus para Jesus, dos escribas, era uma forma de vamos dizer assim, pegar Jesus e tentar Jesus para ver se ele dava alguma resposta que eles pudessem acusá-lo ou assim por diante. Mas aqui ele diz, a pergunta é possível repudiar por qualquer motivo? Ou seja, o que estava dizendo a lei de Moisés? Né? Que por qualquer motivo, por mais simples que seja, podia repudiar a mulher, ela tinha que ser uma coisa mais grave. Jesus, primeiramente, ele aponta para o princípio divino para o casamento, em Gênesis 2:24, que nós já estudamos aqui em várias lições, nas lições anteriores. Eu convido você, que ainda não ouviu os comentários nossos nas lições anteriores, que volte nas lições, escute um pouco mais os comentários anteriores, quando fala qual que é o princípio divino para o casamento. Nós vemos aí Deus apresentando a sua vontade para o casamento, que é a união do homem e da mulher, e que seja de uma forma permanente, seja para sempre essa união, e não algo temporário, para dizer assim, se der certo nós continuamos, se não der certo nós nos separamos. Mas a vontade de Deus para o casamento, para o homem e para a mulher que se unem no matrimônio, é que eles vivam sempre. Esse é o ideal, essa é a vontade de Deus para o casamento. Mas nós vamos ver que nem sempre essa vontade de Deus prevalece. Por que não prevalece? Então nós vamos ver nessa lição que Jesus deixa claro o motivo quando não permanece ou quando não há continuidade, por parte, se não dos dois, de um dos cônjuges. Né? E Jesus reforça, quando primeiro ele aponta a vontade divina, qual que é o princípio divino, em Gênesis 22:24, que haja essa comunhão permanente, mas ele reforça dizendo, o que Deus ajuntou, não separe o homem, no verso 6, na parte B, dizendo que Deus ajuntou no casamento, que para o casal se ver junto, feliz, com o objetivo de haver uma permanência nessa comunhão, que não separe o homem, que não haja essa separação, isso é o ideal. A vontade de Deus, então, a aplicação prática desse termo, é que o casal mantenha o seu casamento por toda a vida, que vivam juntos. Né? Ainda no item 2, o ensino de Jesus. Os fariseus invocam para a autoridade da lei de Moisés. No verso 7, quando diz, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio ou repudiá-la? Quando Jesus apresenta o princípio divino, aí eles questionam, mas se é para viver junto, por que Moisés escreveu, determinou, colocou na lei que o homem poderia repudiar a mulher? Aí Jesus apresenta a causa. Jesus trabalha com a causa e não com a consequência. Jesus diz assim, Moisés na realidade deu essa carta de repúdio por causa da dureza dos vossos corações. E já inclui aqueles questionadores de Jesus no meio, os vossos corações. Ou seja, Deus permitiu porque esses homens eram duros. E eles praticavam isso também na época de Jesus. Trazendo privilégio para si. E dizendo assim, olha, essa lei foi dada para dar um alívio para a mulher que já estava sendo oprimida, a mulher que estava sendo tratada de uma forma opressiva, porque nós vemos que Jesus trouxe uma certa libertação para as mulheres na sua época. Muitas mulheres tiveram uma influência no seu ministério, foram tratadas com dignidade, como ser humano, e não como objeto, uma segunda classe do ser humano, mas como um ser humano normal. E nós vemos que as mulheres tiveram uma grande libertação com a vinda de Jesus, com o ensino de Jesus. Na casa dos fariseus, principalmente a escola de Hillel,
eles defendiam que o divórcio podia ser por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Se ele não gostasse da esposa porque ela já não tinha mais o mesmo peso, mais o corpo, ou que não era boa cozinheira, ou que não cuidava bem da ssua casa, ou porque ele não se agradava mais da mulher, então ele poderia dispensá-la simplesmente. Então Jesus vai na causa. Que o importante ali não era tanto a questão da lei, mas era o comportamento que existia entre o casal, em especial chamando a atenção do homem, que tratava a mulher de maneira inadequada e desumana. Jesus, ainda no verso 9, diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então Jesus aqui na realidade, ele chama atenção para os costumes daquela época. É o seguinte: você não pode repudiar se não for por adultério. Além do ser humano, do homem ainda ter várias mulheres, né? Ele ainda queria repudiar aquela que não lhe agradasse. E Jesus chama atenção: não, você não pode a não ser por prostituição. Ele trazendo ali, chamando atenção para essa falta de amor dos homens para com as suas esposas, pela desconsideração, pela desumanização. Então não podemos aceitar o divórcio por outro motivo. Aí vem essa questão hoje. As pessoas podem perguntar: é só por adultério? Então nós temos que analisar o contexto, nós temos que analisar a situação, e nós vamos tratar essas questões um pouco mais à frente. Aguarde, aguarde. Esse é um tema bem polêmico. O item 3, permissão para novo casamento. Aí vem a questão do termo divórcio, né? Coloco novamente aqui o shalak no hebraico, apolu no grego, ou kirituf no hebraico e apostasium. A diferença entre pôr de lado e a questão do divórcio. Nós vemos em Jeremias 3:8, um texto que é utilizado o kirituf, né? Que é o divórcio propriamente dito, quando Deus utiliza ali para falar de Israel, dizendo que Israel era como a sua esposa no sentido espiritual. Deus dá a Israel a carta de divórcio por causa da infidelidade desse povo para com Deus, e fala que Judá, a sua irmã. Aí vem a questão, você que é estudante da Bíblia, a separação das tribos, as 10 tribos do norte, capital Samaria, que foi dividido após 931, após a morte de Salomão, as 10 tribos do norte. Nós estudamos muito isso no primeiro trimestre, em Elias e Eliseu, essa separação. Em Judá, as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, e então é chamado de Judá. Então ele fala que são as 2 irmãs, e que Judá não aprendeu, né, com essa repreensão a Israel, e mesmo assim também tem um procedimento inadequado. É o tratamento de Deus, é onde ele usa esse termo do divórcio, né, do Deus, né, que é o marido com o próprio povo de Israel. Então estude Jeremias capítulo 3, principalmente o verso 8, para você aprofundar um pouco nessa questão. Nós vemos que esse problema da tradução, com o rei Tiago, em 1611, a versão King James, que era mais popular, e ela traz essa tradução do termo aí para divórcio. Mas nós vamos ver que em 1901, a versão Standard americana, que foi menos popular, e por isso não é aderido muito nas nossas versões bíblicas, é utilizado o termo repúdio, né, que é a tradução ali. Então nós vemos que a preocupação, a questão que Jesus está abordando mais ali, é a questão do repúdio. Ele está questionando mais o homem que deixava a mulher de lado e não dava a ela liberdade para contrair um novo matrimônio, e abusava desse seu poder, dessa sua autoridade, que era dado pela sociedade da época. Então nós vemos que a grande questão é isso, é a falta de respeito pelo outro ser humano, pelo seu cônjuge. Deus admite separação do casal não como regra, mas como exceção, em virtude das práticas insuportáveis. Então, quando falo das práticas insuportáveis, nós vemos aqui a questão do adultério. Será que é só o adultério? Porque o texto bíblico diz dessa forma. Será que nós temos a avaliar a questão cultural? Vamos ver. Eu coloco aqui uma observação, mais um lembrete, a questão que geralmente os terapeutas trabalham,
quero trazendo aqui para vocês a questão da crise dos 40 ou a chamada segunda adolescência. É o período da fase do ser humano que é um período de incertezas, depressões, medo do futuro e da velhice. Um momento em que eu estou com 46 anos, né? Passei nessa fase. Um momento que geralmente você começa a avaliar a sua vida, o período da sua vida, que muita incerteza, vem aquele momento que as pessoas estão mais suscetíveis a depressões, por causa do medo do futuro, muitas vezes por questões que não foram realizadas no passado, o medo da velhice e da morte, a saudade da juventude, da época que era novo, a falta de perspectiva. São, entre outras questões, que nesse momento da fase das pessoas é que levam a questionar, muitas vezes, até o seu próprio casamento. Segundo alguns desses especialistas, dizem que é nessa fase que mais ocorrem os divórcios. É o momento em que as pessoas, devido a essas características, levam as pessoas a começarem a ficar deprimidas, as pessoas levam a ter essa incerteza e começam a questionar e duvidar de muitas questões, e muitas vezes acontecem as separações. Então, é o momento de você refletir em que fase da vida que você está também, porque é algo que acontece assim, de certa forma natural, e que você deve ter consciência disso e trabalhar para verificar se não são questões que você precisa rever, pedir a orientação de Deus, muitas vezes a orientação de um conselheiro. Se você está nessa fase de idade, chegou à conclusão que você não quer viver mais com o seu cônjuge, peça um aconselhamento, se for preciso uma ajuda de um profissional da área, para que você possa analisar um pouco mais, refletir sobre a sua vida, e você poderá, e provavelmente vai verificar que essa não é a solução para a sua vida, a separação, nesse momento da sua fase da sua vida, e ver que essa fase da idade leva você a alguns questionamentos e que isso vai passar. Libertação da opressão da vítima de abuso. Então vem a questão, mas será que a pessoa que é casada, um homem ou mulher, por ser cristão, por ser evangélico, ele tem que suportar a violência no casamento? Ele tem que suportar um comportamento criminal que muitas vezes o cônjuge tem na sua vida, ou a exploração sexual, a humilhação dos filhos e das filhas, e muitas vezes até a exploração de filhos, que nós vemos muitas vezes acontece mesmo no meio cristão, no meio evangélico, muitas vezes os pais, o pai principalmente, que às vezes não tem controle, né, sobre a sua iniquidade, pelos seus desejos, e nós vemos que existe em casa até de exploração até dos próprios filhos e filhas. Então, será que um esposo, um cônjuge, ele tem que se submeter a isso, e devido por causa dessa palavra, deve receber essa palavra literalmente, só se for por adultério você pode largar, deixar, ou no caso, nós vamos ver mais sobre Paulo à frente, do caso do descrente? Será que Jesus daria esse mesmo conselho? É algo que nós temos que pensar. Será que nós podemos impor esse peso sobre uma pessoa por ser membro da igreja, e em situações humilhantes ela deve se sujeitar e estar junto com o seu esposo, com a sua esposa? Eu tenho as minhas dúvidas em relação a isso. Será que Jesus não levou em consideração quando ele faz essa análise lá de Moisés também, da cultura da sua época? Então, antes de nós jogarmos a pedra, como diz lá em João, nós temos que analisar a situação em cada casal, em cada casa, em cada situação. Então, muitas vezes nós vemos na igreja que as pessoas são discriminadas por ter se separado, mas muitas vezes as pessoas não analisam qual foi a situação. Então, nós como cristãos, acima de tudo, nós temos que ter o amor, né, e a graça de Deus na nossa vida para compreender e ajudar também essas pessoas que porventura estejam nessa situação. Até que ponto nós podemos impor esse peso sobre as pessoas, mesmo que elas passem em momentos de opressão. Em casos que nós vemos até as pessoas se suicidarem em certas situações por entenderem que não podem afastar dessa situação e são oprimidas, são exploradas e passam uma vida de tristeza, de angústia. Então nós temos que analisar situação por situação. Esta é a minha consideração. Aplicação prática. Temos o direito de exigir, como igreja, que uma pessoa divorciada não se case mais? Ou temos que analisar essa situação? É algo que nós temos que enfrentar. No nosso dia hoje, nós temos que encarar essa situação e como lidar com isso. É uma questão que a igreja precisa se aprimorar cada vez mais. A sinopse do tópico 2. O Senhor Jesus condena o divórcio, exceto aquele que foi motivado por prostituição. É o sinopse do tópico deixado pela lição, pelo autor da lição, ou pela equipe pedagógica da CPAD nesta lição. Mas fica aí a minha consideração sobre caso e casa.
Tópico 3. Ensinos de Paulo a respeito do divórcio. Primeiro item. Aos casais crentes, citando 1 Coríntios 7, verso 10 e 11, de autoria do apóstolo Paulo, que diz assim: todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então o apóstolo Paulo aqui, mais uma vez, enfatizando que o ideal, que a regra é que o casal conviva, que busque a prioridade, que busque a reconciliação como prioridade, para que haja um acerto entre o casal. Porque muitos casais, por causa da dureza do seu coração, como diz o Senhor Jesus, eles não se humilham, eles não perdoam o cônjuge quando tem uma falha ou outra. Esquece dessa palavra, do amor, do perdão, que deve haver um perdão entre eles, e muitas vezes acham que a solução é o rompimento, é a separação. Então nós devemos buscar, aqui como ele diz, mas se apartar, porém, se apartar. Então ele está tratando com essa possibilidade. Mas o conselho é que haja a priorização pela reconciliação. Se nós somos servos de Deus, serva de Deus, nós recebemos a palavra de Deus, o ensino de Jesus pelo amor, pelo perdão, nós temos que buscar reconhecer as nossas falhas e verificar no nosso companheiro, no nosso cônjuge, também entender que ele e ela está sujeito a falhas, a errar. E nós temos também que compreender, temos que sentar, temos que conversar. Mas aí volta às lições anteriores que nós tratamos sobre o relacionamento do casal, que não pode deixar de tratar as coisas depois de passado muito tempo, jogar na cara do outro, mas conforme as coisas vão acontecendo e tratando essas questões. Se você não tratou até hoje, mas é o momento de você priorizar pela reconciliação, sentar como adultos e colocar os seus sentimentos, colocar aquilo que você muitas vezes não gosta no seu cônjuge, no seu comportamento, colocar o porquê que você não gosta, mas também ver, em especial, enfatizar ainda mais as qualidades que ele e que ela tem, e tentar conversar os dois para que não haja essa separação, mas que haja uma reconciliação. E nesse texto, como muitos utilizam para defender o celibato, nós vemos que é colocado, depois nos textos posteriores, como uma opção o celibato, né? Mas não como uma imposição, não pode ser imposto às pessoas. As pessoas que têm esse dom, como o próprio Jesus coloca também, nós vemos que as pessoas que tiverem esse dom para isso, ele viver, dedicar ao Senhor, dedicar a sua vida, uma vida consagrada a Deus, então que ele faça o que ela faça, mas somente aqueles que realmente são chamados para isso. Então a reconciliação é sempre possível? Eu coloco aqui com aplicação prática. Então eu citei já anteriormente algumas questões que às vezes impedem, por causa que mesmo que uma pessoa busca a reconciliação, a outra não quer em hipótese alguma, ou como uma pessoa que tem um comportamento totalmente inadequado, então são questões que a gente tem que rever. Procure, você que esteja uma situação parecida com essa, procure a ajuda de um pastor, a ajuda de alguém bem maduro, consciente, ou até de um profissional para analisar a sua situação. Item 2. Quando um dos cônjuges não é crente. Então, 1 Coríntios 7, 12 e 14 trata desse assunto. Diz assim: se o cônjuge não crente concorda em viver com o crente, que este não o deixe. É a recomendação do texto. Então, se alguém se converte a Cristo, aceita o Evangelho, passa a ser membro da igreja, mas o seu cônjuge ainda não é, então, se esse cônjuge aceitar viver nessa situação, a pessoa servindo a Deus na igreja, então a recomendação bíblica é que não se aparte, agora que você conheceu a verdade, do seu esposo, porque ele não é crente. Mas viva bem e procure ganhá-lo para Jesus. Diz que o seu comportamento deve trazer o seu cônjuge para a igreja, através da sua vida transformada, do seu testemunho. E isso que venha ganhar essa alma também e não se separar dessa pessoa, mas viver junto. Entretanto, se partir do descrente a separação, esta é tolerada. Verso 15 e 16. Ou seja, aquele que não é crente se vem e separa, ou não quer viver porque a pessoa aceitou Jesus, passou a ser crente, então aqui traz uma exceção também a essa regra, para que vivam junto.
A morte do cônjuge também libera o cônjuge vivo a casar novamente. 1 Coríntios 7,39. Ou seja, morrendo um dos cônjuges, o outro está liberado para casar novamente. Esse é o tratamento. E aqui eu reporto mais uma vez, lá no Antigo Testamento, porque muitos utilizavam até essa questão também para casar novamente. Porque se era pego um homem ou uma mulher, o cônjuge, né? Geralmente a ênfase era na mulher, mas em adultério, o que era feito? Era apedrejado até a morte. Com isso, o que acontecia? A pessoa estava livre para casar novamente também. Era uma forma de ter a liberação. E nós vemos que isso, como ser humano, muitas vezes utiliza da lei para o seu próprio benefício. Isso também foi utilizado por muitos na época, com a forma de livrar-se do casamento do seu cônjuge, de uma forma que pegá-lo em um ato de adultério para que fosse morto ou morta e que ficasse livre, né? Geralmente a mulher do seu casamento. Vemos isso também nos evangelhos. A má intenção por trás, ou seja, trazer a lei para o seu próprio benefício. Então, cuidado também que nós temos que estar observando, né? A sinopse do tópico. O apóstolo Paulo afirma que a pessoa crente, quando abandonada pelo cônjuge não crente, está livre para conceber novas núpcias, contanto que seja no Senhor. Ou seja, que alguém também que seja transformado pelo Evangelho. Considerações finais. Nesta lição aprendemos que o matrimônio foi planejado por Deus para durar a vida toda. Então nós vemos que o próprio Jesus, quando foi questionado, ele aponta primeiramente para o ideal, para a vontade de Deus, que o casal viva sempre para toda a vida, uma vez casado, que não se separem e que tenha uma vida de adoração a Deus, uma vida de boa comunhão, uma vida feliz em família. Esse é o mundo ideal. Mas nós vemos que o divórcio é uma exceção e que é tratado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós vemos que existe uma abordagem, um ensino bíblico a respeito do divórcio, mas tratando como exceção, não como uma regra. E nós vemos que isso, em muitas vezes, nos nossos dias, tem se tornado uma regra. E qualquer coisa as pessoas entendem que pode ir se separando. Ao contrário do que recomenda a palavra de Deus, uma reconciliação. A priorização da reconciliação, do perdão, para que possa viver bem, porque traz consequências para toda a família, para os filhos, para as famílias dos cônjuges que estão envolvidos. É algo que não é nada agradável. Como todas as coisas, o bom senso também é aplicável na análise do divórcio. Cuidados com os extremismos, que eu coloco aqui. Então nós vemos que cada situação é uma situação. Tem pessoas que estão aflitas, que estão sendo oprimidas, porque às vezes o cônjuge entende que o outro, por ser servo de Deus, não vai se separar. E existe muitas vezes abuso, tanto do esposo como da esposa, tratando mal o seu cônjuge, dizendo assim, ele não vai me separar de mim, ela não vai se separar porque ele é crente, ela é crente da igreja e sabe que não pode separar, e muitos abusam. E o que acontece muitas vezes, as separações por causa disso, por falta de bom senso das pessoas, em vez de tratar bem. Se nós estamos numa situação, num estado de matrimônio casado, vamos tratar bem o nosso cônjuge. Vamos tratar bem o nosso companheiro, a nossa companheira, para que nós possamos ser felizes e fazer o outro feliz para também sermos felizes. E para que nós possamos aguardar a volta do Senhor Jesus e todos juntos, né, irmos ao encontro do Senhor nosso Deus. Mas tomar cuidado também para as exceções, como a nossa igreja, como a igreja recebe pessoas de vários locais, de várias formas de vida diferentes. Nós temos que entender que cada situação é situação e tem que usar o equilíbrio e bom senso para tratar as questões do divórcio na nossa igreja. Muitas vezes a pessoa que vem, por já ser separado, tem um tratamento mais diferenciado daquele que está na igreja. Até que ponto nós podemos tratar dessa forma? Então é uma lição polêmica, mas é uma lição muito importante que nós não podemos deixar de tratar, e a igreja deve abordar cada vez mais esse assunto. Muito obrigado pela sua atenção e mais uma vez eu peço que você divulgue esse trabalho. Divulgue para as pessoas que ainda não conhecem, pegue a sua rede social na sua igreja e divulgue esse trabalho que tem o intuito de auxiliar a escola dominical e não de prejudicar o andamento ou a frequência da escola dominical, mas de uma forma de contribuir para o crescimento do conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigado e continue conosco e continue divulgando o nosso trabalho, é o que eu te peço.
E agradeço pela sua atenção em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja hoje e sempre na sua vida. Muito obrigado pela sua atenção.